Oi, gente! Começando mais um Radar de Inovação e hoje o assunto é economia circular. Hoje eu recebo um convidado muito especial, uma convidada, na verdade, para falar sobre a Ciclo Reverso, que é uma iniciativa que transforma resíduos sólidos, aqueles que parecem que não vão ter uma vida nova, em novos produtos, né? Gerando assim um impacto social e ambiental. Já são mais de 200 toneladas de resíduos que foram transformados em produtos de upcycling. E para falar sobre o assunto, eu recebo Liliane Linhares, fundadora da Ciclo Reverso. Muito bem-vinda, Liliane. Obrigada, é um prazer estar aqui. É muito bom a gente ser reconhecido como inovação, né? Porque muitas vezes, como a gente trabalha na área de resíduos, trabalha com inclusão produtiva de mulheres, não tem esse olhar, né, de que nós estamos fazendo inovação, sim. Legal, então a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco. Mas eu acho que para a gente começar contextualizando o público de casa, assim, conta um pouquinho para a gente o que é a economia circular, né? E como ela se integra a Ciclo Reverso. Bom, a economia circular, na verdade, ela se contrapõe a uma lógica de economia linear, né? Na economia linear existe uma extração de matéria-prima, uma produção, um consumo e um descarte, né? Uma linha reta, né? Quando a gente está falando de economia circular, a gente está falando de pensar o ciclo de vida dos produtos. E quando a gente fala em circularidade, a gente está dizendo que, além de a extração da matéria-prima, o consumo, né? E provavelmente esse descarte em vida curta, né, que a gente pode prolongar a vida dessa matéria-prima. Então, quando um produto, o resíduo desse produto ou o próprio produto vira um novo produto, cria uma nova oportunidade de consumo, o reflexo disso é redução da extração de matéria-prima virgem, porque daí tu utilizou uma matéria-prima já trabalhada, né, evitou essa extração de matéria-prima, e também reduz muitas vezes o consumo de água, de energia, né? Como que é possível fazer isso? Quando a gente está fazendo, por exemplo, uma reutilização, a gente está fazendo economia circular. Quando a gente está reciclando e transformando aquele produto em novos produtos, né? Aquela matéria-prima, a gente também está fazendo economia circular. Bacana. E conta agora um pouquinho, assim, de onde que surgiu, né, a ideia da Ciclo Reverso. Foi alguma provocação interna? Foi... enfim, conta pra gente da onde que surgiu essa ideia, assim, se começou sozinha, se tu teve parceiros, enfim, conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, a Ciclo Reverso é um negócio de impacto socioambiental, né? E os negócios de impacto, eles têm uma história um pouco diferente dos negócios normais. Porque, no geral, as empresas e inclusive as startups, né, têm essa característica, surgem para resolver um gap de mercado, né? Entende que tem uma necessidade de mercado e aí cria uma solução. Os negócios de impacto, eles surgem para atender a uma demanda social, né? Então, ele não parte de uma necessidade do mercado, né? Então, a Ciclo Reverso, na verdade, existe há 16 anos. Eu sou assistente social e a Ciclo Reverso surgiu para a geração de renda para mulheres, né? Como uma forma de buscar a inserção produtiva de mulheres. E depois é que a gente descobriu a questão ambiental. Na verdade, a gente descobriu a questão ambiental por um hábito que as empresas têm e que a gente espera superar, né? Que é doar resíduo para grupos de mulheres. Então, elas repassam, por exemplo, uniformes, né? Tira o logotipo, passa a camisa com buraco para os grupos de mulheres, para o grupo de mulheres resolver, né? Então, tu tá repassando uma responsabilidade ambiental para esse grupo de mulheres que muitas vezes não consegue dar uma solução com geração de renda. Além de estar gerando renda para essas mulheres também, então, né? Essa ideia de que eu vou doar roupas, vou doar resíduo, vou doar para
grupos de mulheres, porque esses grupos vão se organizar automaticamente. As pessoas têm até um plano na cabeça, elas vão criar uma cooperativa, vão vender para alguém que não sou eu, né? Vão vender para alguém. Então, a Ciclo Reverso, na verdade, ela surge para poder fazer essa articulação. Ela surge para atender demandas de empresas que entendem que seus resíduos têm que ser destinados corretamente e que isso tem que ser certificado, isso tem que ser feito de acordo com a legislação vigente, com os grupos de mulheres que buscam oportunidade de trabalho e que encontram nesses resíduos, então, essa oportunidade, né? Vocês atuam em 3 frentes, né? Diferentes. Isso. Que são junto aos resíduos, né? Para que eles sejam tenham o destino correto, junto ao grupo de mulheres, né? Que tu comentou agora. E junto a empresas parceiras, né? Então, eu acho que agora que a gente já entendeu um pouquinho o que é a economia circular, a gente já entendeu um pouquinho o que é a Ciclo. Quem tá nos assistindo em vídeo tá vendo que a gente tá cheio de coisas aqui em cima da mesa. Queria que tu explicasse um pouquinho, né? Pra gente aqui o que são esses produtos, de que forma eles foram feitos, enfim, vai nos mostrando assim e contando um pouquinho da história dos produtos. Essas 3 frentes, na verdade, resumem o ESG, né? Porque a gente está trabalhando a questão ambiental, transformando resíduos em produtos, e eu tenho muito orgulho de dizer que nós trabalhamos com lixo zero, né? E também criando oportunidade para mulheres, não mulheres desempregadas, tá? A gente trabalha com mulheres que gostariam de estar trabalhando e não conseguem, tá? Porque são mulheres que são, em essência, cuidadoras. Cuidam de, às vezes, pessoas idosas, cuidam de crianças, cuidam de pessoas com deficiência. Elas próprias, às vezes, são doentes ou são excluídas do mercado de trabalho por alguma situação. E agora, desculpa te interromper, mas me surgiu assim, e por ter essa escolha de grupo, assim, teve alguma motivação para tu escolher especificamente esses grupos, assim, de mulheres? Tem essa questão da inclusão produtiva mesmo, de quem está fora do mercado de trabalho. E tem uma coisa muito minha, né? Tem uma coisa muito... Eu digo assim, quando me perguntam, o que a Ciclo Reverso significa para ti? Na verdade, a Ciclo Reverso é inevitável para mim, né? Porque pensar numa mãe sem trabalho é uma coisa que me mobiliza demais, sabe? Pensar que uma mãe pode... Nossa, eu fico assim... Mexe muito comigo isso, sabe? Pensar que uma mãe não vai ter como levar o sustento para sua casa. E a gente sabe que o número de mães que não podem fazer isso é muito grande aqui no Brasil. Exatamente. E a questão é que não é que elas não querem, entende? Essas mulheres são aquelas mulheres que as empresas dizem assim, nossa, mas essa mulher faltou de novo? Sim, ela faltou de novo. Porque não tem com quem deixar o filho. Porque não tem com quem deixar o filho, não tem quem cuide da situação, não tem quem leve no médico, não tem quem faça isso. Porque muitas vezes as mulheres não têm a rede de apoio, né? Exato. Porque a vida se torna mais simples, entre aspas, vamos dizer assim. Nunca é fácil, né? Criar um filho, criar um ser humano. Mas se torna um pouco mais tranquilo quando tu tem uma rede de apoio. Então, se daqui a pouco, precisa levar o filho no médico, tem uma consulta urgente. Tu tem aquela rede de apoio para te auxiliar e assim tu não precisa faltar no teu trabalho. Mas muitas não têm isso, né? E o modelo empresarial também não permite flexibilidades, né? Porque por isso nós estamos falando de um negócio de impacto socioambiental. As mulheres que trabalham na Ciclo Reverso, elas trabalham em grupos organizados, né? Então, elas contam já com essa rede de apoio, né? Na questão do trabalho. Então, isso é fundamental, essa questão da existência do grupo de trabalho, do coletivo, que tem grande sororidade, grande apoio, elas se sentem muito apoiadas dentro do grupo, né? E, além disso, elas fazem a sua jornada de trabalho. Então, que interessante! Claro, porque elas trabalham nos seus locais. A gente não reúne... Isso não em um espaço físico onde ficam todas. Não, a gente não leva as mulheres até o trabalho. A gente leva o trabalho até as mulheres, né? Então, elas trabalham nas suas casas. Elas trabalham dentro do espaço da associação de moradores ou do grupo de artesanato. Conforme elas conseguem. Conforme elas estão organizadas. A gente tem
contrato com esses grupos, e esse contrato ele é totalmente adaptado à realidade daquele grupo, né? Então, as mulheres conseguem se organizar. Elas conseguem trabalhar até às 11 da manhã para fazer almoço, elas conseguem voltar às 2 da tarde depois que levar o filho, elas param às 4h30 para poder buscar o filho na escola. Livre. Elas organizam a jornada de trabalho delas. Exatamente, elas organizam de acordo com esses compromissos familiares que elas têm, né? E a gente diz, olha, se tu não der conta de fazer, tá tudo bem, entende? Porque nós temos 9 grupos na rede, né? Quantas mulheres ao total? Olha, a última contagem que eu vi tinha 110, né? Nossa! Divididas nesses 9 grupos. Divididas nesses grupos. Tem grupos que são mais atuantes, tem grupos que estão meio desativados, né? Por questões da comunidade ou mesmo das próprias mulheres, né? Mas dentro da nossa rede, que a gente tem uma rede de economia circular, né? Então, esses grupos são integrantes das redes, né? E, bom, o grupo pegou um trabalho para fazer. Mas aí, no meio do trabalho, uma ficou doente, a outra não sei o quê. Olha, nós não vamos conseguir entregar. Passam para outro. A gente recolhe e leva para outro. Então, essa questão da relação das mulheres com o trabalho é uma coisa muito importante, sabe? Porque muitas descobrem que trabalhar pode ser gostoso, que trabalhar pode ser dentro da organização da vida dela. Dentro das possibilidades de cada uma também, né? Elas não precisam ajustar a vida ao trabalho, né? Elas adaptam o trabalho à vida delas, né? A gente começou falando das mulheres e não parou mais, e a gente se empolgou e não falamos dos produtos. Isso. Os produtos são fundamentais para o trabalho das mulheres. Conta um pouquinho pra gente aqui do que então, tem. A gente trabalha com resíduos sem valor comercial, tá? Então são resíduos que ninguém sabe o que fazer com eles, porque não conseguem vender. Uniformes. Principalmente banners e uniformes, que inclusive tem o logotipo das empresas, né? Então, uma das coisas que a gente preza muito é pela segurança da marca desse cliente, né? Então, o que a gente faz? Por exemplo, aqui, né? Esse aqui é muito especial. A gente trabalhou com os banners do Planeta Atlântida, né? Vou mostrar aqui um pouquinho, se a câmera puder dar uma focadinha aqui. Aqui tem Planeta Atlântida, só quem vai sente. Então aqui manteve o banner. Exatamente, a gente fez o recorte do próprio banner do Planeta Atlântida, e daí a gente evidencia essa parceria personalizando os produtos. Então, todos os produtos são personalizados, né? A gente está com uma campanha... Essa daqui eu achei linda. Essa aqui é muito especial, né? É muito linda. A gente está nesse projeto Recria-se, que é um projeto em parceria com o Instituto Justiça, que é um instituto de São Paulo, mas extremamente atuante no Rio Grande do Sul durante as enchentes. E nós estamos trabalhando, então, com resíduos da doação da enchente, tá? Que teve as doações, muitas coisas. E aí sobraram coisas, né? Sobraram porque as doações são inadequadas, porque para manter também o volume que a gente teve de doação não é fácil, né? Então a gente já teve alguns parceiros que chegaram para a gente através do Instituto Justiça. Essa sacola é muito especial, porque além dela ter o tecido reciclado, isso significa o quê? Que uma peça de roupa foi triada, foi higienizada, foi picada, desfibrada e virou um novo tecido. Com esse novo tecido... Parece loucura a gente pensar, né, nesse processo todo, né? Exatamente. Então, esse tecido, ele é fruto de todo esse processo. E ela com a alça também toda trabalhada, né? Essa alça aqui é uma alça de macramê, e o barbante que foi utilizado também é um barbante... fruto da reciclagem, né? Desse mesmo processo de transformação. E essa sacola ainda tem aqui embaixo, ó, sobras de persiana. Tem um apoio, né, embaixo. Que é sobras de persiana também, né? Feitas por reciclagem também, né? A gente já teve nesse projeto do Recria-se também o Vaquinha, que já teve aqui no programa, teve aqui, né? no Radar de Inovação. Exatamente. Também. Então, foi nosso parceiro também. E a gente tem vários modelos, como mochilas, vários modelos de sacola, né? Tanto de banner como de tecido. Isso é muito legal, né? A gente, muitas vezes, tem um olhar muito limitado sobre
o que é o tecido, sobre o que é esses resíduos, né? O que a gente vai fazer com eles. E eles podem ter uma vida nova pela frente, né? E esses produtos estão aqui para mostrar exatamente isso, né? E é um resíduo muito interessante o tecido na reciclagem, porque ele é 1 por 1, né? Então, 1 quilo de resíduo vira 1 quilo de tecido. Uhum. E 1 quilo de tecido são 4 metros de tecido. Então, também é um desafio. É um desafio. Tá? Porque tem empresas, por exemplo, que têm toneladas de resíduo, né? E o que fazer com essas toneladas, né? de resíduo, né? E se tu pensar que cada quilo de tecido pode virar 20 produtos, né? E tem dados assim que chamam muita atenção da gente, tá? Eu gostaria de ressaltar um para ti. Vontade. A gente fez um levantamento que um aluno de escola particular, ele consome cerca de 8 uniformes por ano, tá? Se a gente considerar que 4 uniformes ele vai reaproveitar, vai passar para o irmão, vai vender para o coleguinha, porque agora os colégios fazem esses brechós, né? Ele vai ficar com 4 ele vai passar adiante e 4 vão fora, vamos dizer assim, né? 4 se perdem. Se a gente calcular, tá? 150 gramas, que não é o peso normal, tá? Pesa mais, mas considerando que de uma criança o uniforme possa pesar 150 gramas, nós fizemos um levantamento e só no Rio Grande do Sul, das escolas particulares, sobram 300 toneladas por ano de uniforme. Imagina! São 300 mil quilos muita de coisa. Uniformes, né? E aonde estão esses uniformes? O que poderia ser feito com esses uniformes? A gente descobriu, conversando com as escolas, e o Sinep-RS, que é o Sindicato das Escolas Privadas, está em parceria com a gente nesse processo, que as próprias escolas têm achados e perdidos gigantescos que as pessoas não procuram, eles tentam fazer bazar, mas sempre está sobrando, né? Então, são dados que a gente não tem ideia, né, do que pode estar gerando. Tem empresas que geram 30, 40 toneladas de uniforme por ano, né? Então, dependendo do porte da empresa, e porque também algumas coisas são entendidas como EPI, então tem vida reduzida por normativa, né? Então, é um universo. E a gente tem que repensar a questão tanto dessa fast fashion, né? Dessa moda fácil, de descarte muito fácil, de pouca qualidade, como a gente tem que também repensar os nossos hábitos de doação de roupa, né? Porque roupas como uniforme, por exemplo, que são de uso obrigatório, que são EPI, eles não podem ser descartados como uma roupa comum, né? Eles estão sujeitos a uma legislação como resíduo específico. Exato. Eles são resíduo e têm que ser destinados como resíduos, né? Esse resíduo é a nossa matéria-prima, né? Sabe que agora eu tô falando sobre isso, eu sou super brechoseira, né? Hoje aqui, inclusive, essa calça que eu tô usando é de brechó. E volta e meia, assim, eu zanzo pelos brechós de Porto Alegre e volta e meia eu encontro uniformes de escolas. Que jamais vão ser vendidos, porque qual o interesse, né? As pessoas têm, os compradores têm em um brechó de escola. Exato. Né? Então, é justamente isso que tu falou, ele tem um descarte específico. Tem. Tu não vai levar ele junto pro balaio de roupas que tu vai fazer doação para um brechó, pra uma igreja, enfim, para onde tu for fazer essa doação, né? Então, precisa ter esse cuidado e esse olhar maior para esses produtos, né? Para esses uniformes. Com certeza, porque assim, ó, tem a questão de segurança das escolas, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Basta estar com o uniforme da escola para entrar na escola. Exatamente. Né? Então, isso é muito tem perigoso. A questão da segurança, que eu acho que é um ponto bem importante, mas tem também a questão de que muitas vezes as pessoas pensam assim, quem não tem nada aceita qualquer coisa, né? E não é bem por aí, não né? é bem por aí. Uma das coisas que a gente faz na Ciclo Reverso é a doação. Tá? Uma das formas de reutilização que a gente tem é a doação. Este ano nós já doamos mais de 2.000 quilos
de roupas, né? Uniformes e coisas que vêm sem logotipo, que estão dignos. O que as gurias que trabalham comigo dizem umas para as outras quando vão fazer uma capacitação? E agora a gente, inclusive, está fazendo uma capacitação lá no município de Guaíba, onde a gente está mapeando todo como que acontece, qual é o fluxo de doação de roupas para alinhar isso com a legislação ambiental, né? Como que, só contextualiza a gente, assim, como que funciona essas capacitações também que vocês fazem, né? Uhum. Só para te dizer, elas dizem na capacitação o seguinte, ó, tu usaria essa roupa? Tu usaria no teu filho? Né? Porque se tu não vai usar, se tu não vai colocar no teu filho, não é para doação, não serve para doação, né? Bom, a capacitação funciona assim, ó, todos esses grupos que estão na nossa rede, eles são capacitados para os produtos específicos. Então, para cada produto novo que um grupo vai fazer, a gente leva a capacitação para aquele produto, né? Então, a gente tem grupos que são de costureiras mais profissionais e tem grupos que estão começando. Então, elas fazem outras coisas que não são ir para a máquina de costura, né? A gente fez esse ano bolas para criança, né? De recorte dos uniformes, né? Aí tinha a parte das costureiras que faziam a emenda, mas um grupo de mulheres trabalhava enchendo as bolas, fazendo bordado à mão para o fechamento das bolas, né? Então, são várias etapas de trabalho e a gente leva para cada grupo aquilo que ele já tem possibilidade e capacidade de fazer. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente leva para o grupo os desafios que elas possam atender, né? Porque são tantas frustrações na vida, né? Eu acho que elas precisam ser capacitadas e dar conta das coisas com muita alegria para não ter mais frustrações, né? Claro, e tu falou sobre a questão da capacitação e sobre os produtos, né? Hoje, quais produtos, assim, que vocês trabalham? Tu mostrou aqui pra gente as bolsas, tem, né, essas... Não sei como a gente chama de estojo. A gente chama de estojo, Porque isso aqui é 1001 utilidades, sim, né? Sim. Pra colocar caneta, pra daqui a pouco fazer uma mini necessaire pra deixar na bolsa, enfim. Como que funciona, assim, quais produtos que vocês fazem e como é que vocês selecionam também quais produtos que vocês vão fazer? Ou isso depende muito também do resíduo que vocês que vai ser tem recolhido, o potencial, né? do resíduo, né? Então, quando as empresas passam o resíduo pra gente, a gente faz um inventário. Olha, veio tantas camisetas, tantos sapatos, tanto disso, tanto daquilo. Qual é o potencial de utilização na economia circular? Aí a gente coloca, olha, os sapatos podem ser higienizados e doados para pessoas em situação de rua. Então, a gente vai dizendo o que pode fazer. A maioria dos nossos produtos surgiram porque as empresas pediram aquele produto, né? Então, essa sacola aqui, que foi uma sacola desenvolvida para o Instituto Justiça, ela ganhou o nome de Sacola Justiça, né? Então, assim, à medida que os parceiros vão trazendo necessidades, a gente desenvolve produtos para eles. Entendi. E daí a gente capacita o grupo de mulheres para fazer aquele produto específico. Fazer aquele produto. Entendi. Né? Isso é muito assim, bacana, a gente vai né? indo. A gente não tem um catálogo pronto, né? A gente trabalha muito no ritmo das empresas, com aquilo que já é do momento da empresa, né? Porque as empresas também, elas estão traçando uma trajetória em relação à questão da sustentabilidade, né? Muitas ainda nos procuram dizendo, olha, eu tenho uniformes para doar, né? E a gente explica, não, o uniforme não pode ser doado, né? Então, é uma trajetória e a gente abraça essa empresa e vai junto nessa trajetória, vendo o que já é possível fazer, né? Então, o nosso ponto de partida é sempre onde a empresa está, onde as mulheres estão e que ponto o que faz elas sentido para a empresa também. O que faz sentido para a empresa naquele momento, né? E as mulheres também, a gente tem grupos de mulheres que já são uma associação consolidada e tem grupos de mulheres que estão começando.
E a gente acompanha elas nessa trajetória para que elas venham a ter o seu CNPJ, para que elas se organizem com autonomia também. Claro, legal. Antes da gente começar a conversar aqui oficialmente, a gente estava falando sobre as histórias, né, que tem por trás dos produtos, né, das frentes que vocês atuam. Queria te perguntar, assim, se tem alguma história marcante que tu possa compartilhar com a gente, pode ser do grupo de mulheres ou alguma das outras frentes, mas queria que tu trouxesse, assim, alguma história que te marcou e que tu pudesse compartilhar com a gente. Na verdade, as histórias das mulheres são cotidianas e emocionantes, né? Porque quando a gente começa a conversar com elas, e eu muitas vezes fico na dúvida, gente, será que eu estou fazendo alguma coisa realmente importante, realmente relevante, né? E quando a gente escuta as mulheres contando as suas histórias de eu conheci o mar com o dinheiro que eu ganhei aqui, eu pude visitar minha família que eu não via há muito tempo, eu reformei a minha cozinha, eu fiz o banheiro da minha casa. Uma diz assim, eu voltei a estudar, voltei não, né, porque eu nunca tinha estudado antes, né, quando a gente consegue fazer com que uma mãe resgate os filhos que estavam num abrigo, né, então, ou faz a festa de aniversário do filho, faz a festa de 15 anos, sabe, o batizado do neto, são muitas histórias, sabe, são muitas histórias. Né? São histórias cotidianas, mas que para esse grupo de mulheres, para essas mulheres, tem um peso completamente diferente. E a gente também faz com que tenha um salto, né? No sentido assim, eu entrei no ônibus e as pessoas me reconheceram porque eu estava no jornal, né? As pessoas da minha família me viram na televisão e elas moram no outro estado. Os meus filhos estão me ajudando mais nas tarefas de casa porque sabem que agora eu estou trabalhando, né? Os meus vizinhos agora me veem saindo de casa para trabalhar. Então, tem essa virada de chave também, né? Tem essa virada de chave, sabe? Tem a questão assim de colocar as unhas postiças, colocar os cílios postiços e inovar no cabelo e comprar e adquirir coisas. Isso ajuda, né? Na autoestima, né? Claro. A gente que é mulher sabe que isso é fundamental pra gente, né? Se a gente e a inclusão, né? Se a gente não tá se sentindo bem com nós mesmos, se a gente não tem essa autoestima, a gente não consegue fazer quase nada, né? E é uma questão de inclusão, né? Porque alguém que consegue comprar a roupa que ela quer, aquela marca, isso é inclusão, porque não é legítimo que um grupo tenha acesso e as outras pessoas não tenham aquele objeto de desejo, né? Mas a gente tem histórias também de pessoas que dizem assim, olha, o trabalho aqui me fez mais bem do que 8 anos de remédio, entendeu? Eu deixei de ir na fisioterapia porque agora eu faço meu trabalho manual e isso já curou a minha mão, sabe? São coisas assim, de um valor, não tem, são coisas muito legais, são essas conquistas, né, que dizem que tá dando certo. Claro, né? Com certeza, e tá dando, né? Agora, Liliane, falando um pouquinho, assim, de futuro, né, e do futuro da Ciclo, assim, conta pra gente, assim, se vocês têm projeção de expansão, quais são os próximos passos, em que momento vocês estão e onde almejam chegar também. Bom, a Ciclo Reverso, na verdade, desenvolveu uma metodologia, né, desenvolveu uma tecnologia social, né, de como resolver essa questão dos resíduos com geração de renda, e a gente tem recebido muitas pessoas assim de outros lugares interessados na nossa metodologia, clientes nossos de outro estado querendo levar, a gente inclusive vai levar agora para Minas, para Uberaba, vamos fazer um grupo de mulheres lá no mesmo molde nosso, elas vão entrar na nossa rede por iniciativa de um cliente nosso de lá, né? Então assim, o que a gente está ensaiando agora é a transformação da Ciclo Reverso numa franquia social, né? A gente tem um grupo aí de pessoas, possíveis franqueadores, né? Que são, nós formamos um grupo, né? E estamos trabalhando, então, já trabalhamos o ano passado a questão da padronização de alguns processos
para poder ousar aí e, ao invés de trazer o resíduo do mundo para nós, levar ciclo reverso para o mundo. Bacana, vou ficar torcendo daqui. Agora, assim, mais pra gente, estamos se encaminhando pro finalzinho, assim, mas eu não podia deixar de te perguntar também, através do teu olhar de assistente social e há 16 anos à frente da Ciclo Reverso também, como tu enxerga o futuro da economia circular para além aqui do Rio Grande do Sul? Como tu enxerga pro Brasil, assim, o futuro da economia circular pro nosso país? Eu acho que a gente teve um momento assim que teve as empresas muito interessadas, todo mundo falando em ESG e tudo mais, e também o público, né, os consumidores atentos, né? Eu estou sentindo um momento agora onde está um certo descompasso, sabe? Eu estou vendo, infelizmente, algumas empresas desembarcando da questão da sustentabilidade. E, na verdade, são empresas que foram com pensamento errado, né? Porque quando a gente está falando de economia circular, a gente não está falando de eu faço porque eu ganho. A gente está falando de eu ganho porque faço, né? Então, empresas que chegaram à conclusão que não ganharam nada com a sustentabilidade, começaram a desembarcar. Várias empresas publicamente agora estão dizendo, estamos desembarcando. E por que tu acha que está acontecendo esse movimento de desembarcar do ESG? Elas estão desembarcando porque, na verdade, elas embarcaram achando que isso iria ser um resultado... Eu digo assim, olha, quem planta no terreno infértil e não brota, chega à conclusão que precisa de planta artificial. É o que essa gente faz, né? Então, assim, tem muita busca artificial, né, pela questão da sustentabilidade. Então, esses não se sustentam e acabam desembarcando, né? Só que, por outro lado, eu vejo que tem uma movimentação dos consumidores, da sociedade, da comunidade, dessa geração, né, que está vindo agora com essas questões muito introjetadas já, né? As crianças cobram os pais, né, das suas posturas, né? Então eu acho que a gente está num momento assim de sacolejada, né? Mas eu acredito que, como é inevitável, né? Como é a questão dos recursos são limitados, como a gente está presenciando cotidianamente os impactos dessa mudança climática, né? Não dá para dizer que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não tem relação com o que é feito com a natureza ou a forma como a gente explora os recursos naturais e como a gente constrói as cidades, né? Então, eu acho que é inevitável que isso aumente, né? Que a demanda por isso aumente. Pode ser que, quando a demanda aumentar, essas empresas que agora não estão dentro vão entrar, nem que seja para poder ganhar, mas depois elas vão ver que, ganhando, elas estão contribuindo para que todos possam ganhar também, né? Tu acha que tem algum conselho a mais que tu possa dar para essas empresas? Olha, o que a gente tem feito, e eu acho que todo mundo que trabalha nessa área tem feito também, é buscar oportunidades de diálogo com essas empresas a partir de onde elas estão. É aquilo que eu estava te falando. A gente não pode querer que todas as empresas já estejam no capítulo 2, 3, entendeu? A gente vai encontrar as empresas que estão no capítulo 1, que estão dizendo, olha, eu tenho uniformes e quero doar, né? Não é porque ela é mal intencionada, né? Muitas vezes a empresa não tem esse entendimento de que tem uma lei ambiental, tem exigências, né, de como isso é feito. Então, eu acho que o que a gente tem feito, né, é buscado conversar com as empresas e mostrar que tem uma trajetória, que tem desafios nessa trajetória, né? Eu acho que, se cada um e cada empresa pensar em cumprir a legislação, né, e pensar que tem uma parte que é sua, que não é só uma questão de governo, a questão da sociedade, ela é uma questão de todos nós, não é uma obrigação, né? Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de pessoa jurídica, mas com cidadania,
né? As empresas têm que trabalhar a sua cidadania. Então, eu acredito que se as empresas trabalharem as suas questões como cidadãs que são e cumprirem a legislação, eu acho que a gente já está num bom caminho. Show, show. Liliane, quero te agradecer. Mais uma vez, foi um papo maravilhoso. A gente nem viu o tempo passar. Então, quero te agradecer muito, assim, por ter topado participar do Radar e poder compartilhar a história da Ciclo Reverso com a gente. Eu fico muito contente de estar aqui. Adorei o bate-papo. Gostei muito de ti também. E muito obrigada pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. Eu que agradeço. Radar de Inovação volta na semana que vem e não deixa de te inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!